Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, 3h20 da tarde, a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa segunda-feira, esse dia novinho, essa semana novinha para a gente mudar, né? Tenho certeza que durante toda essa semana temos muita coisa para mudar, né? Um pouquinho cada dia. Jesus nos pede que a gente mude um pouquinho, que a gente se santifique todos os dias um pouquinho, né? Não precisa ser assim automaticamente tudo em nós a mudar, mas um pouquinho de cada vez. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus continua no livro de João. Livro de João, no capítulo 19, o versículo é do 25. 25. Ao 34. Aqui. A relação entre Israel e a comunidade de Jesus. A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cleófas e Maria Madalena, estavam junto à cruz. Jesus viu a mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Então disse à mãe: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Havia aí uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja ensopada de vinagre numa vara e aproximaram a esponja da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está realizado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era dia de preparativos para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era muito solene para eles. Então, pediram que Pilatos mandassem quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que estavam crucificados com Jesus, e se aproximaram de Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado lhe atravessou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, ontem foi domingo. Ontem eu citava essa passagem, né? Do último suspiro de Jesus, quando ele dá ao filho a mãe e à mãe o filho, né? Ontem eu falava sobre isso. Essa passagem, né? É isso que representa. Representa esse presente, essa dádiva que Jesus nos deixou, que foi a sua mãe, como nossa mãe, não é? Eu fico imaginando aqui uma coisa. Quando eu leio isso aqui, eu fico pensando o que é que essas pessoas que não têm Maria como mãe, que acham que Maria não intercede em nada, né? Que Maria é uma qualquer. Eu não entendo aonde é que eles tiraram isso, né? Só poderia ser de quem? De Lutero. Só que Lutero podia ter todos os seus defeitos em dividir a igreja, em dividir a palavra de Deus, mas ele tinha um respeito muito grande por Nossa Senhora. Ele era um devoto nato de Nossa Senhora e ele não deixou essa falta de respeito para as pessoas. A verdade seja dita. Ele era um devoto de Nossa Senhora e ele pediu que amássemos Nossa Senhora e ele ensinou que respeitássemos Nossa Senhora.
Mas as coisas não tiveram esse segmento não, né? Não tiveram esse segmento. E aí, o que falar dessa passagem? O que dizer sobre isso? Tem alguma coisa, eu posso chegar aqui e dizer assim, não foi desse jeito, né? Eu via um pastor uma vez na rede social falando que esse momento em que Maria, falando de nós católicos, né? E dizendo que a gente tinha essa passagem como Jesus dando Maria como mãe e tal. E ele, ainda bem que ele citou que era algo dele, né? Não foi nada que ele estudou como é? Na teologia dele lá. Ele não estudou isso, era dele. Ele achava que Jesus, por estar ali, num fiozinho de partir, sentindo dores, ali fora de si, não é? Se confundiu, um pastor inclusive até muito conhecido, se confundiu ali, houve uma confusão na sua mente, né? No seu psicológico, e ali ele trocou, falou que João era filho de Maria e que Maria era mãe de João, por uma confusão. E essa confusão ele achava que era por conta da dor que ele estava sentindo muito ali. Pelo amor de Deus, né? Eu nunca vi absurdo tão nato desse jeito, né? Eu nunca vi um absurdo desse, porque é nítido o que Jesus fala aqui, né? Jesus não precisava falar isso se isso aqui, esse momento, ele não fosse importante para mim, para os seus filhos, né? Ele não precisava, era um momento justamente ali de muita dor, de muita entrega, mesmo ele sabendo que tudo aquilo tinha que acontecer, mas não tinha porquê, né? Ele dizer a João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, né? Nesse momento, Jesus dá o seu último suspiro e morre. Jesus sabia que nós iríamos precisar da ajuda de Nossa Senhora. Nós, assim como aquele povo que estava ali, aquele povo que matou ele, aquele povo que estava ali, que não sabia o que estava fazendo, como ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, nós também. A gente não tem noção das coisas que a gente faz que magoam o coração de Jesus. Então ele sabia que as nossas orações, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita de milagre na nossa vida, não iria chegar tão próximo de Jesus, aos ouvidos dele, sem a ajuda de alguém pura, a ajuda de alguém santa, que pudesse estar ali perto dele, próximo dele, e que ele iria escutá-la a todo momento, a sua mãe. Você pode observar que a nossa igreja é formada de muitos e muitos santos, né? Títulos dados a essas pessoas que um dia se converteram verdadeiramente e que foram viver unicamente a fé, foram viver unicamente para Jesus Cristo. Temos milhares e milhares de santos, né? De pessoas que têm esse título. Mas Nossa Senhora é a Rainha do Céu. Nossa Senhora é a única Santa Imaculada que teve o seu ventre ali, santo, que foi Jesus Cristo, né? Só Maria. Então Maria, a força de Maria, ela é muito grande. A intercessão de Maria como mãe é muito grande. A única coisa que Maria não pode fazer é milagres. Maria não pode curar o seu câncer. Maria não pode lhe dar o emprego que você almeja. Maria não pode lhe dar o sonho que você deseja. Mas ela pode interceder. Ela pode interceder e os ouvidos do filho é aberto naquele momento. Claro que
A minha conduta aqui na Terra, a minha caminhada, ela vai ajudar muito, né? Ela vai me ajudar muito a chegar a realizar o meu sonho, a adquirir uma cura de uma doença, né? A conseguir um emprego, né? A conseguir aquela casa própria. Claro que depende muito de mim também, mas Nossa Senhora, ela foi nos dada como mãe. Nós temos uma mãe espiritual e temos a nossa mãe carnal, né? O que é que acontece? Acontece que quando a nossa mãe, ela nos pede algo, só se você for um filho muito rebelde, um filho muito ruim para que você não faça. Mas geralmente a gente vai e faz aquilo que está ao nosso alcance, independente do que for, né? Ou seja, a gente obedece a nossa mãe, a gente obedece o nosso pai, né? Então, Nossa Senhora, ela só tem o poder de interceder por mim e por você. Ela tem o poder de nos proteger como mãe, né? Lá ela tem o seu colo de mãe, aonde a gente pode esbanjar-lhe o nosso coração, derramar o nosso coração em lágrimas, né, no seu colo de mãe. E os nossos pedidos, a gente pode pedir a ela que interceda, que peça ao filho dela que olhe por nós. Olhe por aquele pedido, olhe por aquele sonho, olhe por aquela cura, né? É só isso que ela pode fazer. Ela não tem o poder de curar ninguém. Às vezes, existem muitas e muitas pessoas ainda que são leigas, pessoas assim ignorantes no entendimento, né? Que acha que Nossa Senhora ela faz o milagre. Por quê? Porque reza o rosário em cima daquilo ali. Ah, eu pego o rosário, eu pego o terço e ali eu estou rezando todos os dias em cima daquele milagre. Então, ela realizou. Eu já fui uma pessoa leiga de achar que Nossa Senhora tinha feito um milagre na minha vida. Eu não entendia que ela intercedeu por aquilo que eu pedia. E Jesus Cristo, o Filho, foi que fez. Antes de eu ser de igreja, de eu entender as coisas de igreja, eu pensei isso, que tinha sido, né? E depois que eu vi que não. Eu vi que Nossa Senhora apenas intercedeu. Que todas aquelas súplicas, né? Todo aquele texto que eu rezava, que eu pedia, né? Ela pedia por mim, a Jesus Cristo, a seu Filho. E aquilo foi realizado, né? No momento em que eu pedia. E muitos não entendem. Muitos acham verdadeiramente que é ela. Muitos acham ainda que é o santo que você está pedindo que faz o milagre, mas não. Da mesma forma que Maria intercede, os santos também intercedem. Os santos, eles têm favores de Deus por ter deixado a vida do mundo e seguido a Cristo, a fazer a vontade de Cristo. Então eles têm favores, mas o favor de Maria é maior, porque Maria ela não pecou. Maria ela se tornou imaculada. Ela se tornou imaculada, o corpo dela foi santificado por Deus quando colocou o seu filho Jesus no seu ventre. E assim continuou ela e José sendo santificados, né? Sendo santificados. E hoje a igreja nos apresenta essa passagem, né? Que é essa passagem maravilhosa, aonde é comprovado que Jesus deixou Nossa Senhora como nossa mãe. É impressionante como as pessoas, né, que não acreditam, que passaram a não acreditar, porque temos pessoas na nossa igreja que se desviaram, que foram para outros lugares e que já não ama Nossa Senhora, não a respeita, né? Porque segue líderes, vamos dizer assim. Eles dizem que são assim, o camarada vai lá, assina embaixo. Muitas vezes essas pessoas receberam a graça de ter tido a intercessão por algo ali na vida daquela pessoa. Conseguiu aquilo ali,
e virou as costas. Hoje acha que Nossa Senhora é uma qualquer. Fala de Nossa Senhora com uma falta de respeito tremenda. A gente precisa respeitar Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela não é uma mulher qualquer, não é? Você está perdendo graça se você não acredita nisso. É uma pena, porque a prepotência, a arrogância de nós seres humanos é muito grande em a gente achar que a gente segue a vida desobedecendo a Deus e que Deus vai nos dar tudo o que a gente pede na hora que a gente quer. E não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente que tem alguma experiência, com muito tempo de caminhada, a gente vê. Demora demais para a gente conseguir as coisas. As coisas, quando ela é conseguida na vontade de Deus, ela é demorada, né? Ela não vem fácil como as coisas do mundo. As coisas do mundo, ela vem fácil, né? As coisas do mundo, no estralo de dedo as coisas acontecem. Você veja, você se envolve com alguém, daqui a pouco você já está namorando, você já está ali, tudo certo, né? As coisas de Deus é diferente. Porque Deus, ele não te dá qualquer coisa. Porque Ele não quer qualquer coisa para você. Ele quer algo que seja concreto. Ele quer algo que você leve para o resto da sua vida. Ele quer santificar você e Ele quer santificar a pessoa que está com você, né? Ele quer que os dois sigam aqui na terra para encontrar o céu. Que seja uma pessoa que um levante o outro para levar para o céu. Que um tente, né? Tente abrir a mente para que a pessoa enxergue que ela é especial para Jesus e que o céu espera ela. E não uma pessoa que joga você no lixo, né? Você já está ali acabado, destruído, mas chega alguém que só te usa, te joga fora, trai, faz tudo que não presta contigo e te deixa lá, né? Muitas vezes te abandona por nada. Ele não quer. Então é uma coisa mais demorada, porque é no tempo dele que a coisa acontece. Isso é tudo. Isso é relacionamento, isso é desemprego. Muitas vezes a gente quer um emprego, né? Mas a gente não tem capacidade, a gente não tem estudo para aquilo ali, né? E Jesus abre portas para que a gente se capacite, para que a gente entenda que você só pode ter aquilo se você se capacitar. Então isso leva tempo. É por isso que as coisas de Deus, elas são demoradas. Diferente das coisas do mundo. As coisas do mundo é tipo, tem um peixe ali, eu vou entrar naquele cargo ali. Então aquela pessoa ali que é conhecida vai lá, coloca a mãozinha ali, pronto. No outro dia tu tá empregado. Mesmo sem saber fazer nada, tu tá. Mas quando é de Jesus, não. Quando é de Jesus, ele vai te mostrar caminhos para que tu se capacite, para que tu faça o teu trabalho bem feito, né? Porque quando a gente pega um cargo de uma coisa que a gente não entende, que a gente não sabe fazer nada, a gente só vai fazer porcaria, né? A gente até pode realizar ali o trabalho, mas não com perfeição, não é isso? Então, Maria, ela tem esse poder, porque Maria está sim do lado do Filho. Nós acreditamos que Maria está do lado do Filho, porque Deus a santificou muito antes, né? Muito antes dela engravidar, muito antes de acontecer todo esse mistério com ela. Ela já tinha sido escolhida por Deus, né? A ser santificada. A ser santificada. A gente via Isabel, a gente viu aí a visitação dela a Isabel, né? O que aconteceu. Isabel ali sentiu a presença do Espírito Santo só na presença dela. Por quê? Porque o Espírito Santo já habitava nela muito antes de Jesus nascer, muito antes de Jesus falar com seus discípulos sobre o Espírito Santo, muito antes de Jesus partir e depois voltar, como a gente viu ontem, voltar no cenáculo ali em Pentecostes e soprar o Espírito Santo entre eles. Ele já habitava em Maria. Então Maria é nossa mãe. Nós não somos órfãos, não. Nós temos mãe, né? E ela nos protege por onde a gente anda. Nós que somos mãe,
temos filho, que a gente não vive 24 horas atrás dos filhos, ela protege. É uma proteção que a gente tem. Quando você reza e entrega seus filhos à Nossa Senhora, você está guardada. Você dorme sim na tranquilidade, porque você sabe que pode acontecer alguma coisa, mas ela vai estar lá, vigiando o seu filho. Por quê? Porque ela é mãe, né? A dor que ela sentiu e ver o seu filho todo ensanguentado daquele jeito, sofrendo, morrendo ali aos poucos. Ela sabe a dor de uma mãe. Então, ela está sempre ali. Então, eu não entendo porque essas pessoas de outras denominações desprezam Maria tanto. Né? Acha que Maria quer tomar o lugar do filho. Maria não quer tomar. Maria foi, em primeiro lugar, escrava do filho. Ela faz o que o filho manda. Ela obedece o que o filho quer. Né? Ela não toma o lugar. A gente não coloca Maria à frente de Jesus de forma nenhuma. A gente adora o único Deus, que é Jesus Cristo. Né? Mas a gente venera a Maria, a gente respeita a Maria. Né? Quando a gente tem uma imagem em casa de Nossa Senhora, a gente não adora aquela imagem. A gente não acha que aquela imagem é uma pessoa, que a gente sabe que aquela imagem é de gesso. É um boneco de gesso, né? Mas a gente lembra que a gente tem mãe. Então, numa aflição, por exemplo, porque você vê muita gente ter uma estátua em casa e muitas vezes tá ali rezando o terço diante da estátua. Eu tô olhando para aquela estátua e eu tô sabendo que Nossa Senhora tá do lado do filho lá no céu. Então, a minha visão é essa. A minha visão de estar diante de uma estátua e rezando é como olhar uma foto da minha mãe que faleceu, que está na parede, ou que está no porta-retrato em algum lugar. Eu olho, né? Eu sinto o quê? Eu sinto amor, eu sinto gratidão, eu sinto respeito por aquela mulher, né? Aquela mulher que me criou com tanto amor, com tanto carinho. Né? Então eu olho para a imagem de Nossa Senhora e lembro que eu tenho uma mãe que protege os meus filhos quando eu não estou por perto. Né? Então é isso. Jesus nos deu Nossa Senhora. Não deixe ninguém tirar isso de você. Jesus nos deixou Nossa Senhora como mãe. E aqui está a sua palavra muito explicadinha. Ele não falou em código. Ele não falou em parábolas como ele costumava falar. Né? Ele falou nitidamente para que todo mundo entendesse. Jesus, quando ele queria, ele explicava. Ele não precisava falar em parábolas. Ele falava em parábolas para a multidão que não entendia, para que a multidão ela se convertesse, para poder ela entender o que Jesus queria falar. Mas os seus discípulos não. Seus discípulos, ele falava abertamente. Nessa passagem ele fala abertamente. Por quê? Porque Nossa Senhora precisava ser o nosso auxílio, precisava ser a nossa companheira de oração. Então a gente precisava entender isso e trazer Nossa Senhora para a nossa vida, para a nossa casa, né? Como mãe. Nossa Senhora fazer parte da nossa família, da nossa casa, São José, né? Porque a gente está trazendo proteção para nossa casa, para nossa família. A mulher, ela precisa ser espelho, se espelhar em Nossa Senhora, não é? Para poder saber dominar a sua casa, não é? Não é em questão de santidade pura de Nossa Senhora, mas de discernimento, não é? De ser uma pessoa maleável, de ser uma pessoa do silêncio, uma pessoa calma, uma pessoa que dobrava seu joelho para resolver os problemas. Então, a mulher, ela é convidada a ter Nossa Senhora como exemplo. E o homem, o varão da casa, ter São José como exemplo. É por isso que Jesus, Maria e José, a nossa família
vossa é. A minha família é da família de Jesus. Não é? As minhas filhas, elas são protegidas por Nossa Senhora quando eu não estou por perto. Porque eu oro a ela, que interceda, que peça proteção. Não é? E só essa semana minhas filhas tiveram dois livramentos. Dois. O carro bateu na moto. Com a minha filha, com a minha neta e com o meu genro. Eles só caíram. Graças a Deus não aconteceu nada. Por quê? Porque eu estou sempre orando. Somos uma família de oração, então estamos sempre em busca disso aí. E Nossa Senhora é sempre a minha aliada. Ela sempre está perto de mim, não é? Eu sempre estou pedindo por eles, não é? E a outra também teve um livramento aqui em casa, não é? Então, é como se diz, a gente não perde nada em acolher as pessoas que Jesus nos deu de presente, né? Jesus nos deu Nossa Senhora como mãe. Um dos presentes maravilhosos que a gente tem é ela. E quando alguém disser que Nossa Senhora é tua mãe, Nossa Senhora é mãe não, Nossa Senhora foi mãe de Jesus, foi somente usada, a barriga dela, como se fosse uma barriga de aluguel, né? A barriga dela foi só usada para ter Jesus e pronto, continuou sendo uma mulher qualquer, né? Lembre-se dessa passagem, marque muito bem essa passagem aqui, quando ele diz, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Não foi só para os discípulos, não. A palavra de Deus, ela vem toda explicada. Tudo que Jesus ensinou aos seus discípulos, a gente traz para a nossa vida. Porque ele mandou que eles fossem caminhar e ensinar a sua palavra. Para que a gente também se convertesse, também seguisse a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que Nossa Senhora seja nossa mãe. Então, ela é a nossa mãe. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.